Agora essa pergunta é para você, aluno de medicina. É realmente seu sonho fazer esse curso? É o que você viu para o seu futuro ou o que seus pais viram? Você está fazendo esse curso unicamente para melhorar de vida? Me tornei um filho, neto, afilhado e primo ausente. Nos momentos que minha família mais precisava do meu apoio, eu estava na faculdade tentando passar nas disciplinas, pois minhas médias são baixas. Semanas dormindo somente 3 horas por noite por ansiedade e estudando para as provas. Todo dia penso em desistir, mas tento me convencer que sou forte. O mais chocante é nós mesmos aceitarmos situações abusivas, como por exemplo, que nos deem apenas uma semana de férias, mesmo sabendo muito bem que isso não é o suficiente para ninguém. Após tantos momentos difíceis, tantas noites sem dormir, tantos esforços que considero além de nossas forças. Isso é desumano, isso não é um descanso. Logo no primeiro ano, tive um professor que amedrontou os alunos da turma com um discurso de que quem não se dedicasse exclusivamente ao curso não teria nem chance de se formar. O mundo não vai acabar se você não se formar no tempo regular. Faça as coisas no seu ritmo e denuncie todo tipo de violência psicológica. Alguém um dia nos ouvirá. Quantas vezes vi eu e meus colegas saindo das salas para chorar no banheiro, ou eu mesma ir para casa chorando por me achar burra ao ponto de tirar nota baixa em uma matéria que o professor corrige a prova de uma forma absurdamente injusta. Quantas vezes ouvi de uns meses para cá reclamações de estudantes que queriam cometer suicídio, que não aguentavam mais a pressão psicológica, tanto da parte dos professores quanto da parte dos colegas de sala também. Meu nome é Ana, eu sou acadêmica do curso de Medicina, eu estou no segundo e no terceiro ano e eu poderia estar no quinto ano de faculdade. Não estou por causa da depressão. A estrutura atual da vida acadêmica, repleta de pressões para a escolha do curso e para ter um diploma, a ameaça do desemprego e fracasso profissional, tem desencadeado a depressão, a ansiedade e o uso excessivo de medicamentos, de modo que a saúde fragilizada dos universitários se conecta com as causas de suicídios no meio acadêmico. Bem, na verdade, assim, eu entrei na faculdade e eu já estava meio depressiva. E eu percebi que aqui a UniOeste era um ambiente muito hostil. E eu demorei para fazer amigos, eu tive poucos amigos por muito tempo. Eu tive poucos amigos, poucas pessoas que eu confiasse. Às vezes eu me sentia acolhida por algum ou por outro, mas não pelo grupo. E eu reprovei uma vez, eu reprovei 2 vezes, e eu reprovei 3 vezes. E eu percebi que ao longo de cada reprovação eu me sentia pior, porque quem não está bem, quem está depressivo, quem sofre de ansiedade, que eu também sofro, que eu ficava pirada durante prova, que eu não conseguia fazer prova, que eu passava mal, que eu vomitava, que eu ia ao banheiro e eu tremia. Todo mundo que sofre disso é muito mal visto. As pessoas julgam, as pessoas acham que a gente é fraco, que a gente é burro, que a gente não se esforça. Eu já tive colega que falou que eu não merecia estar aqui, que tem gente que aproveitaria melhor a minha vaga. E dói isso, dói. E eu fui procurar ajuda quando eu estava numa aula de psicologia médica, no meu primeiro ano de faculdade, e a professora falou assim: quem tem ansiedade, quem tem transtornos ansiosos, deve tomar medicamentos e fazer terapia. Eu tinha muito preconceito com psicólogo, com terapia, porque eu tinha tentado anteriormente, não tinha dado certo. Mas aí eu decidi que eu ia tentar. E aí eu comecei a fazer terapia, isso foi em 2014, e eu não parei desde então. Eu procurei ajuda psiquiátrica também, procurei uma psiquiatra, eu tomo medicamento desde antes da faculdade, porque eu já sentia muita ansiedade. Aí acabou que o ano passado eu tive um episódio de hipomania e eu descobri que eu era bipolar. E aí eu troquei todo o meu tratamento, todos os meus medicamentos. Eu sofri muito ano passado, tanto que foi por isso que eu reprovei o ano passado, porque estava muito difícil conseguir assistir a aula, de conseguir estudar,
porque toda a minha rotina medicamentosa mudou. Mas eu acho assim que sem terapia eu nunca ia ter conseguido melhorar. Eu estou muito melhor hoje, não estou 100%, tem muita coisa ainda que eu preciso melhorar. Não estou conseguindo estudar o quanto eu gostaria, as minhas notas não estão boas. Eu estou indo um pouco triste, mas eu estou lutando. E eu fico feliz porque assim, eu mostro a minha cara aqui, eu não tenho vergonha de falar o que eu passei, não tenho vergonha de falar, eu podia estar me formando. Tá, tudo bem, mas eu tenho saúde. E é bom que eu possa ajudar outras pessoas. Pelo menos de falar, olha, eu tenho isso, eu passei por isso, as minhas notas estavam horríveis, mas eu não vou desistir. E eu nunca desisti e eu não vou desistir. E que as pessoas elas possam procurar ajuda, quem está precisando. Que possam ter a noção de que a gente consegue, às vezes não sozinho, mas a gente consegue. Porque a faculdade é um local que a gente é muito cobrado, a gente se sente muito pressionado e tem que tirar nota alta. E toda coisa de que você passou numa universidade pública, de que você tem que conseguir, você tem que fazer, porque como assim você não consegue? Não, se você não está conseguindo, peça ajuda. Peça ajuda que a gente consegue com ajuda. Eu era estudante de engenharia agrícola, entrei aqui aproximadamente em 2008. E o que a gente notava aqui logo que se entra no curso são professores fazendo uma pressão psicológica. Já nos primeiros dias de aula, cada professor já fazia questão de falar quantos alunos reprovavam por ano, que entrava uma turma de 40, 80 alunos e se formava em torno de 5, 6 alunos. Isso é jogado na cara dos alunos já desde o início, né? Uma outra questão que a gente via também, eles falando sobre reprovações, era praticamente uma disputa entre eles para ver qual professor que reprovava mais alunos. Eu cheguei a estudar no segundo ano numa turma com 150 alunos na disciplina de cálculo, que as aulas começaram a ser nas salas de aula normal, só que a coordenação do curso foi, alterou e solicitou o mini auditório para fazer essa disciplina, porque a sala não comportava tantos alunos, estavam alunos em pé, alunos sentados em cima de carteiras, né? E eu não via nenhuma mudança por parte da didática. O que tinha no primeiro ano era a mesma coisa que tinha no segundo, a forma de trabalhar era a mesma coisa no segundo ano, no terceiro a pessoa podia fazer 10 anos de reprovação de disciplina, seria da mesma forma. Não tinha uma assessoria, não tinha uma assistência, ver o que está acontecendo com cada aluno individual. E sempre, basicamente, nessa disciplina em específico, listas de exercício, que estava no livro, o professor chegava, no máximo, resolvia no quadro, não explicava o porquê daquilo, não tinha uma didática, basicamente. Eu via muito também professores falando, aqui é uma universidade pública, aqui é desse jeito, você quer, você vai atrás, você se vira, tem a biblioteca. Eu acredito que não, acredito que deveria ter uma assessoria por parte dos professores. O que a gente vê são muitos professores concursados que estão acomodados. Óbvio, tem as exceções, professores fantásticos, professores excepcionais, só que o que eu vejo, a grande maioria não. A grande maioria que está aqui para cumprir hora, para ganhar o salário deles, e quanto mais reprovar, melhor, porque eles ficam com uma fama maior entre os colegas. Então, aqui a gente via o professor chegar, ninguém da turma entender, e eles dar continuidade passando por próximas etapas. O que eu via também, muito os professores homofóbicos, onde faziam piadinhas internas com outros alunos, com outros professores, em salas, professores machistas, onde diziam que aqui não é lugar de mulher, basicamente, em outras palavras, mas era a ideia que eles tentavam transmitir, que a profissão engenharia agrícola é basicamente uma profissão masculina e que se elas quisessem chegar nisso, elas teriam que evoluir muito, mudar muito e crescer muito para atingir o nível deles. Então a gente via bastante dessas coisas. Eu cheguei a entrar num problema psicológico aqui, não me recordo em que série que eu estava, tive algumas crises de ansiedade, tive que eu não sou de Cascavel, voltei para a cidade dos meus pais no meio das aulas, no meio do período de aula, passei uma semana lá,
meu pai acabou retornando comigo para Cascavel, onde a gente foi procurar um apoio psicológico, psiquiatra. Eu fiz tratamento durante 3 ou 4 anos, não me recordo agora. Há pouco tempo que eu saí desse tratamento, inclusive. Então, trouxe problemas e ao invés de sentir uma motivação, um incentivo de professores, a gente sentia professores dizendo basicamente não aguenta, sai, porque aqui não é para você. Óbvio, como eu falei, tem as exceções, tinham professores muito queridos, muitos parceiros que estavam sempre à disposição. Uma das professoras que sempre me apoiava, sempre me dava apoio, sempre encontrava com ela, uma professora da engenharia civil, inclusive, era coordenadora na época, né? Por diversas vezes eu encontrei elas nos corredores, ela perguntava como eu estava, eu falava, ela incentivava, vai, você consegue e tal, mas é entre 10, entre 20. A grande maioria acaba sendo de outra forma. Quando eu iniciei o tratamento psiquiátrico, que eu já fui direto a psiquiatra, acabei não passando nem por psicólogo, né? Já fui para psiquiatra fazendo esse acompanhamento terapêutico também, já com medicação. Foi constatado ansiedade, crise de ansiedade, onde eu fui tratando e até chegar na origem, e a gente acabou vendo que a origem realmente acabava sendo a pressão psicológica sofrida. O excesso de cobrança, que muitas vezes passava para a própria família por ver o aluno reprovando, só que a família acaba não tendo a noção do porquê, o que está acontecendo, e acaba colaborando para essa pressão. Além de alguns colegas também que acabam incentivando nessa questão dessa pressão. Eu fiz o tratamento durante 3, 4 anos, como eu falei. Nesse tratamento diagnosticou essa ansiedade, a gente foi buscar a origem e começou a chegar nessa pressão, nessa homofobia disfarçada que a gente via dentro de sala de aula, a gente se sentindo inferiorizado cada vez mais, né? Tratei com 3 ou 4 tipos de medicamentos diferentes. Foi passar, fui me curar realmente depois que eu saí da UniOeste. Acabei desistindo do curso. É um curso que não era minha intenção inicial fazer, eu acabei entrando por oportunidade, acabou surgindo essa possibilidade, eu entrei no curso. Gostei do curso, achei bacana, porém eu não me sentia bem no ambiente, não me sentia bem com quem estava convivendo comigo nesse momento. É um curso que depois que eu me formar na outra instituição eu pretendo retomar, não aqui, mas eu pretendo retomar e concluir também, porque são áreas que me agradaram bastante, conhecimentos que me agradaram bastante, mas infelizmente tem a parte ruim que pesa mais do que essa parte boa. Então, eu entrei na UniOeste em 2010, em Engenharia Agrícola. Eu já tinha cursado 1 ano de engenharia em outra instituição, uma instituição privada, e aí eu optei por fazer o vestibular da UniOeste. Eu sempre morei próximo aqui, já era de Cascavel. E aí no começo aqui, fiquei muito feliz, eu continuava normal, tinha meus amigos, minha convivência com meus familiares, era normal. Quando eu entrei aqui, os professores diziam, mais ou menos 5 alunos são aprovados nas disciplinas, mais ou menos 5 alunos são os que se formam. Eu não levei muito em consideração, não acreditei, eles estão brincando, né? Só que aí começaram a vir os trabalhos, as provas. Era um curso com 16 disciplinas já no primeiro ano. 16 disciplinas, 16 professores, todos eles dando provas e trabalhos como se eles fossem o único, entendeu? E tinha professor que dava 2, 3, 4 trabalhos de uma vez. Então, teve um professor que eu me lembro de ter feito na Copa de 2010, eu ter passado todos os jogos, né? Enquanto as outras pessoas aproveitavam a vida, eu estava fazendo trabalhos da disciplina dele. Chegou no final do ano, ele me mandou para exame. E ele falou que quem ia para exame já reprovava. E nessa disciplina, era uma disciplina que tinha mais ou menos 100 ou mais de 100 alunos matriculados. Tinha um outro professor que ele
ele era machista, assim. Ele acreditava que por ser mulher não tinha capacidade de fazer aquela disciplina ou de estar fazendo o curso. Então ele fazia de tudo para que a pessoa desistisse do curso e fosse procurar um curso mais feminino. Mas eu não achava que era brincadeira. No primeiro ano eu achava que era brincadeira. Eu ainda não tinha percebido o que tinha para vir ainda. Aí no segundo ano foi piorando. A quantidade de disciplinas foi aumentando, porque aí a gente reprova no primeiro ano e vai trancando, né? Vai trancando disciplinas. Aí eu comecei a perceber que tinham professores que eles escolhiam, eles aprovavam alunos ou davam as notas para os alunos de acordo com a aparência, com algum agrado, né, que eles recebiam por afinidade, assim, e não pela competência mesmo. E foi do segundo para o terceiro ano, quando algumas pessoas começaram a reparar no meu corpo. Porque quando eu comecei o curso eu era magra, né? Assim. Que a perna estava mais grossa, não sei o quê. Eu comecei a perceber que eu estava comendo mais do que o normal. Isso. Aí eu comecei a desenvolver crises de ansiedade, porque era muito trabalho para entregar em um curto espaço de tempo, porque tinha muita disciplina. O professor achava que era o único professor, que a matéria dele era a única que a gente tinha para fazer. A gente tinha 16, 20 disciplinas para fazer. Era o dia inteiro, era à noite, tinha matéria no sábado, então não tinha tempo para outra coisa. Os amigos que eu tinha fora da faculdade eu fui ficando de lado. A minha família também eu percebi, tipo, meu avô morreu e eu não tive mais convivência, eu fui perdendo convivência com todo mundo, fui ficando afastada. Aí eu engordei, adquiri síndrome de pânico, eu tinha medo das coisas. Do terceiro ano também. Aí no quarto ano, um dia numa disciplina de um professor que ele passava lista de chamados, só que ele passava para quem ele queria, né? Aí nunca chegava em mim. Eu sempre ia e não tinha presença. Aí eu juntei meu material e fui para casa. Eu queria me matar mesmo, porque eu era tratada como se eu fosse invisível, como se eu fosse nada ali. Aí como a minha mãe, ela é psicopedagoga e mora com os meus pais e tal, ela percebeu a situação e daí não aconteceu nada comigo. Só que ela avisou a coordenação do curso e a coordenação do curso não fez nada. A faculdade não fez nada, inclusive piorou muito a minha situação. Isso aconteceu no quarto ano. Aí eu aguentei mais um ano, só que eu fazia trabalho, o professor não aceitava. Eu tenho esses trabalhos salvos, eu tenho foto deles. O professor não aceitava porque eu simplesmente não queria aceitar. E eu vinha, respondia a chamada, ganhava falta, como se eu não existisse. Se eu tivesse morrido ou se tivesse viva, era a mesma coisa. Então, adquiri vários problemas. Eu fui parar no hospital várias vezes durante o período que eu estava aqui. Isso que eu nunca tinha ido, quase nunca tinha ido para o hospital antes. Do primeiro para o segundo ano foi tranquilo, porque os meus calouros, eu tinha uma amizade com os meus calouros. Então, quando eu estava no segundo ano, eu era amiga dos que estavam no primeiro. Só que dali para diante já começou a... Eu não sei exatamente o que aconteceu, não sei te dizer. E esse não saber o que acontece que piora ainda mais, né? Que daí foi quando a situação piorou muito. Então, teve uma vez que eu não passei em uma disciplina. E aí E outra vez que eu passei numa outra disciplina difícil e aí as pessoas falavam, como que ela passou? O que ela tá fazendo aqui? Tipo, porque eu não passei em uma, não justificava que eu não pudesse ter sido aprovada em outra. Era difícil. O problema é assim, tem professor que vai enxergar a sua capacidade e vai pensar assim, não, se eu
aprovar, ele vai ser alguma coisa na vida, ele pode tomar o meu lugar. Ele tem um colega que vai ser seu amigo, que eu fiz muitos bons amigos, mas tem gente que também vai te enxergar como concorrente, né? E vai isolar para você sair do caminho deles. E como seguiram. Que daí, saí daqui, quase morri. Tive até AVC. Eu fui em psicóloga, mas eu não tinha tido nada mais grave a não ser ansiedade mesmo e problema assim, gastrite, úlcera, né? Problema resultante disso. Mas aí depois que eu saí daqui, um tempinho depois tive crise de enxaqueca e coisa, deu AVC, daí o meu neurologista que mandou procurar um psiquiatra. Daí eu tomo remédios até hoje. Que ano você saiu? Ano 2014. Então desde lá você tá se tratando? Os impactos, eles ainda duram, né? Ao andar pelos corredores de uma universidade, não é raro se deparar com lamúrias e reclamações de alunos, seja qual for seu curso. Professores exigentes, provas imensas, trabalhos com prazos impossíveis e pilhas de matéria para estudar são apenas uma parte da rotina diária de quem optou por fazer um curso superior e tem pesado cada vez mais na vida dos alunos. A estrutura atual da vida acadêmica, repleta de pressões para a escolha do curso e para ter um diploma, a ameaça do desemprego e fracasso profissional, tem desencadeado a depressão, a ansiedade e o uso excessivo de medicamentos, de modo que a saúde fragilizada dos universitários se conecta com as causas de suicídios no meio acadêmico. Uma forma que eu percebo bastante que as pessoas têm procurado o trabalho, né, da terapia como uma forma de estar lidando com alguns conflitos que nós percebemos na atualidade. Bom, o que eu percebo? Uma grande parte das pessoas, desses alunos que vêm em busca, trazem um sofrimento muito grande diante de algumas situações. Por exemplo, uma das coisas que a gente percebe bastante característico é a ansiedade e a depressão. Então, esses alunos, o que a gente pode perceber? Eles já vêm com uma demanda, muitas vezes já familiar, né? Num núcleo, num contexto onde percebe-se já um nível de cobrança bastante alto, um nível de exigência, muitas vezes não só pessoal, mas também familiar. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, dar conta de uma demanda que muitas vezes acaba sendo algo que eles não dão conta, né? Então, o que a gente percebe? A nossa sociedade como um todo tem cobrado muito dos alunos, das pessoas de uma forma geral. E o que isso vem acarretando? Isso vem acarretando que as pessoas muitas vezes não dão conta dessa sobrecarga. Então, aí que surgem grandes sintomas de ansiedade, né? Muitas vezes essa ansiedade podendo levar à própria depressão, junto com a frustração, porque vem a ansiedade, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que dar conta de uma grande demanda. E dentro dessa demanda, muitas vezes eu me sinto sobrecarregado, acabo tendo um monte de funções e aí entrando na universidade, né? Muitas vezes se pensa que a competitividade, que essa concorrência, ela surge somente no vestibular, mas não, ela não se encerra ali naquela disputa de eu preciso conseguir entrar, de que eu preciso dar conta, mas ela também se mantém no próprio meio acadêmico, né? Então, o que acontece? Esse aluno muitas vezes já vem com uma demanda familiar, uma demanda social muito grande de preciso ser muito bom, preciso dar conta, preciso fazer, enfim, é só preciso. E muitas vezes não tem um amparo, um suporte. E aí entra no meio acadêmico e nesse meio acadêmico isso vem reforçar, ou seja, eu tenho que ser o melhor aluno, eu tenho que ter um desempenho muito bom, eu acabo tendo também se mantém esse padrão de competitividade. Aquilo que talvez tinha a ideia de que se encerraria lá
No vestibular, não, ele continua dentro da sala de aula, né? Às vezes uma competitividade muito grande no sentido de desempenho e às vezes a própria cobrança, em alguns momentos às vezes injusta, às vezes de uma forma exagerada, não tendo uma necessidade daquela forma. E aí é onde esse aluno já tem uma predisposição às vezes para a própria ansiedade, para a depressão, acaba se sentindo sobrecarregado, se sente bastante pressionado, onde que surgem então as consequências de às vezes desistência, trancar a faculdade, quando esse aluno se sente sobrecarregado. E aí muitas vezes é onde que surgem os sintomas depressivos, no sentido de que as coisas começam a perder o sentido, o interesse pelas atividades, o que antes era prazeroso e era importante já passa a não ser mais. Então começa a se desenvolver um quadro depressivo nesse sentido. E aí que muitas vezes pode surgir a ideia de que aqui não vale mais a pena, de que essa vida não tem mais sentido, e muitas vezes ali que culmina a questão do pensamento de morte, ideias, né, a respeito do suicídio. Alguns permanecem em questões de pensamentos, né, e outros já partem para tentativas, né, para planejamento, tentativas e enfim. E alguns conseguem perceber essa dificuldade, conseguem ter um amparo muitas vezes da família, a família consegue perceber essa dificuldade e dar um suporte, às vezes amigos, e consegue procurar ajuda. Muitos levam isso sozinho, porque dependendo da cultura, da maneira como esse acadêmico é o meio social, às vezes a família não dá essa liberdade. Liberdade em que sentido? Você precisa ser forte, você tem que dar conta, isso vai passar, mas num sentido de que você não precisa de ajuda, tem que ser forte, é assim mesmo, a vida é difícil, e muitas vezes não validando os sentimentos desse acadêmico, desse jovem, né? É onde que ele muitas vezes se sente desamparado, desprotegido e sem um suporte profissional, sem um amparo para que ele possa perceber que às vezes é um momento, é uma etapa, e talvez a maneira como ele aborda, como ele lida com todas essas situações do dia a dia, né? Que a nossa sociedade acaba sempre cobrando. Você tem que ser o melhor profissional, você tem que ser o melhor, tem que competir com, né? Tem que ser um destaque naquilo que você faz, aonde que isso acaba sendo algo bastante difícil. Quando esse acadêmico, né, procura ajuda, quando ele procura tratamento, a gente percebe que numa grande parte das vezes ele tem um bom respaldo, tem uma boa resposta e essas situações podem ser evitadas, né? Então, se percebe alguém com uma dificuldade, se percebe um conhecido, um amigo, a importância de dar uma orientação nesse sentido, porque sim, isso pode ser algo temporário, pode ser algo tratado e que tem uma solução no meio disso tudo. Então, o quanto que é importante esse acompanhamento nesse sentido. Segundo o Mapa da Violência, estudo feito a partir de dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, de 2002 a 2012, aumentou a taxa de suicídio entre adolescentes dos 10 aos 19 anos no Brasil, chegando a 792 casos. Em 2014, foram 2.898 suicídios de jovens de 15 a 29 anos, faixa etária que compreende a fase universitária.